dia a todas e todas. Muito obrigado pelo convite ou pela possibilidade de estarmos aqui. Na verdade, uma construção bastante conjunta, porque, como bem explicou a Taíde e reafirmou o Chico, isso aqui foi uma construção junto com a associação e com este coletivo nosso, que na verdade vem acompanhando há bastante tempo a política do BNDES. Eu já estou visitando essa casa há mais de 10 anos, permanentemente, nessas tentativas de monitoramento. Já levamos mais de 10 anos, isso é importante frisar, né? De uma forma ou outra fazendo o acompanhamento e o monitoramento das políticas do banco, da atuação do banco. E justamente é importante relembrar nesse momento que nossa primeira reivindicação, nossa aproximação ao banco se deu justamente em torno do tema da transparência. Lá pelos inícios de 2006, 2007, nossa grande bandeira, nossa grande questão era a necessidade de ampliar a transparência do banco, de ampliar este debate, de ampliar a possibilidade da sociedade brasileira, que é, em última instância, a destinatária dos esforços do banco, ou deveria ser a destinatária dos esforços do banco, deveria estar conhecendo mais quais eram as políticas, as decisões, enfim, os processos de decisão, etc. E é nesse sentido, então, volto aqui a reafirmar que nosso objetivo continua sendo, estamos aqui mais uma vez para reafirmar esse nosso posicionamento, esse objetivo que nos leva a buscar permanentemente ampliar essas possibilidades de diálogo, de transparência, de conhecer cada dia mais e aproximar como parte dos setores diversos da sociedade civil, muitas vezes, sobretudo, os mais impactados pelas ações do banco e dos financiamentos, que estamos aqui, né? E é bom lembrar que estamos como sendo um espaço público, é um banco público, é um espaço público, e nós agradecemos a possibilidade de poder ocupar também, apesar de todas as dificuldades que nesse momento se tem para ocupar os espaços públicos de governo, né? Ou ligados aos governos. Então, em princípio, então, esse agradecimento e esse registro desse processo que para nós, e eu queria também levantar essa questão, foi um aprendizado muito importante. Eu quero que os funcionários, enfim, a associação, entenda que nós não somos especialistas em banco, nem em financiamento, nem em políticas necessariamente. Temos aqui vários especialistas, né, entre nosso campo também, mas esse campo de organizações, de sociedade civil, é muito mais amplo que isso, com outro tipo de conhecimentos. No meu caso, por exemplo, eu sou sociólogo, sou feminista, trabalho com os impactos das políticas econômicas sobre as desigualdades de gênero, por exemplo, e essa é uma questão que, então, as políticas do banco têm um impacto também não só sobre a desigualdade no país como um todo, mas também sobre a desigualdade de gênero. Então também é um desafio para nós pensar essas políticas do banco. Então, eu estou querendo com isso explicitar que não somos especialistas necessariamente em todo o detalhe da dinâmica do banco, porém nós achamos extremamente importante trazer a visão política da sociedade civil sobre os aspectos do financiamento. Disso sim sabemos porque sabemos o país que nós estamos tratamos de construir há muito tempo e não necessariamente sempre temos demasiado sucesso, e neste momento estamos vivendo um momento de maiores dificuldades, uma crise enorme, e vemos dentro desse processo de crise o BNDES sofrer fortemente por essa crise, né? É uma crise que não é só uma crise econômica, isso se vê claramente nos resultados do banco dos anos mais recentes, mas é uma crise que é muito mais ampla, e é uma crise, apesar de, como você diz, de que a democracia não é só eleições,
já era um bom começo ter eleições, né? Então, já é o primeiro elemento de um governo que nós, por exemplo, sabemos que não vem de um processo eleitoral e vem de um processo extremamente criticado pela sociedade civil a partir do impeachment, que muitas das nossas organizações consideram ilegítimo ao governo eleito. Então, estamos nessa situação complexa, vivendo a necessidade da sociedade civil de expressar, digamos, que nós continuamos interessados em conhecer e em saber a transparência do banco, mas, além do mais, em discutir os caminhos que o banco possa tomar. Na verdade, o nosso tema, digamos assim, da transparência, nós sabemos que a minha ideia era fazer um pouco uma leitura desse processo que fizemos, do presente do banco, e um pouco pensar nas perspectivas. Então, vou tentar me organizar no tempo para tentar fazer um pouco esse caminho. Eu acho que, do ponto de vista do balanço do acontecido, nós ficamos bastante satisfeitos pelo papel que jogamos, que cumprimos nesses 10 anos de acompanhamento, porque nós achamos que justamente muita dos avanços que tem se tido no BNDES, em termos de transparência, e que avanços que reconhecemos e cumprimentamos, eu acho que nós sabemos que isso foi muito desse nosso diálogo profícuo, dessa interpelação da sociedade civil às políticas que, quando nós chegamos na casa, não existiam praticamente, né? Então, eu acho que, por exemplo, eu conhecia já, mas, enfim, o livro verde, por exemplo, é um bom resultado, apesar de que é um período limitado, né, que basicamente se refere à gestão do governo Lula e Dilma, praticamente, de 2001 a 2016. Então, na verdade, ele é uma boa mostra de que o banco avançou muito nesta possibilidade de fazer, de prestar contas, de falar sobre suas políticas, de falar sobre suas decisões, de falar questões que são importantes, os efeitos diretos nos investimentos, mas também seus efeitos indiretos, as externalidades. Tem vários capítulos que prestam conta diretamente de processos, prestam conta do que significa nessas políticas, por exemplo, em uma questão que nesse momento no Brasil é crucial e dramática, que é a questão do emprego, ou do gritante desemprego que temos. Então, por exemplo, me parece que nesse sentido, que a sociedade possa ter como resultado esse livro, nós achamos que é um avanço, achamos que tivemos bastante participação nesse processo de abrir, de ampliar, de fazer esse diálogo aparecer e construir um outro processo, né? Então, nesse sentido, nós sabemos que teve essa importância. Entretanto, já passando agora um pouco para o presente, digamos, o que estamos vendo no banco, são vários os problemas e por onde começar. Em primeiro lugar, que nós fizemos no ano passado, no final do ano passado, um seminário que chamamos o BNDES e o financiamento do prazo, para que desenvolvimento? Nós chamávamos entre nós o seminário de que banco para que desenvolvimento? Que banco queremos e para que modelo, para que desenvolvimento? Isso aparentemente já não está tão claro assim, né? Há debates e disputas muito importantes sobre esse papel do BNDES, um BNDES que vem sendo, a nossa perspectiva, desde o nosso ponto de vista, desmontado, como estão sendo desmontadas grande parte das políticas públicas, como está sendo desmontado o próprio Estado brasileiro, né? Então, nesse ambiente, nós estamos vendo que,
na verdade, o desmonte do BNDES, e não é só do BNDES, vemos também o processo na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, as outras empresas públicas bancárias que têm importante papel no sistema financeiro brasileiro, sendo bastante atacadas, com sempre a pendência da privatização, e o BNDES nessa mesma, de certa forma, vou tentar fazer alguns exemplos, mas mostrando que também vem sofrendo um pouco dessa mesma situação. Em primeiro lugar, eu acho que esse seminário nos deu muito mais posicionamento ou análise para pensar esse desenvolvimento que no Brasil já não tem as mesmas premissas que tinha nos anos de fundação do BNDES, nem nos anos posteriores. Então, nós achamos que é urgente repensar, digamos assim, essas possibilidades do banco, porque se nós continuarmos atrelados às mesmas premissas cepalinas ou do Estado como indutor do desenvolvimento, na verdade estaremos presos a uma visão utópica ou que pertence ao passado, mas que já não é mais a guia dos sistemas, dos modelos neoliberais de funcionamento dos Estados, que já passarão a etapa, estão passando a etapa do mínimo, já não são nem mínimos, já se pretendem menor que o mínimo. Não sabemos muito bem até que ponto isso pode chegar, porque as políticas, nós estávamos conversando ontem, o IBASE está com estudos em que em 2 anos de políticas públicas tem se desmontado 12 anos de políticas, por exemplo, de combater a fome, e nós vendo de nova fome voltando ao Brasil. E isso é uma coisa que nos diz de respeito. Este é o modelo de desenvolvimento? O que significa? Então, nós estamos muito preocupados com essa situação de desmonte, de desvalorização também. Sentimos que há um processo de desvalorização do BNDES. Essa quantidade, essa avalanche de críticas não é casual, digamos assim, não é um processo onde se atinge a valoração do papel do próprio banco, né? E nesse momento também, do ponto de vista da sociedade civil, as poucas coisas que se veem como atuação do banco são atuações que nos preocupam enormemente. Enfim, já suponho que o IBASE tem aproximado para vocês algumas análises que temos feito, tanto daquele seminário quanto o Fernando trabalhou também num documento sobre essas críticas, digamos assim, ao momento que nós estamos realizando, mas talvez aqui só mencionar, centrar basicamente, primeiro a questão da taxa de juros de longo prazo, que nós sabemos que isso é uma mudança que vai dando cada vez mais para o BNDES um caráter tirando esse caráter do público e do fomentador para aproximar ao mercado, e isso já é um fator extremamente preocupante pelo papel que o Arthur mencionava, que tem que ter o banco de fomentar. Se não tem subsídio, se não tem recursos para fazer esse fomento, evidentemente se transforma em um banco privado mais que seguirá as regras do mercado. E este um pouco sentimos o caminho que se busca. Mas queria, sobretudo, discutir a questão do programa de reprivatização, digamos, de reestruturação de empresas, privatização de empresas públicas, né? Chama como para vocês? Desestatização. Não lembrava da fala. Desestatização, que para nós é privatização das empresas públicas. Para nós também. Então, eu vejo no site todo formal, desestatização dá um... Ou então democratização do capital, né, para ser usado. Então,
Hoje, essa semana é a semana do teste do sistema de segurança. sistema de segurança. Prueba Então, del sistema de seguridad. vi o cartaz embaixo. Ficar embaixo da mesa, né? Não sei o que se faz nessa hora. Você falou da necessidade. Então, será que se incomodamos, podemos... Bom, mas então esse programa é um dos mais perigosos e sobre os quais não temos muita informação, tem as informações no site, enfim, mas não teve oportunidade de discussão desse programa, não tem muita transparência. O que está sendo feito, e nós acompanhamos alguns casos, sobretudo o caso da SEDAI, acompanhamos o caso da Eletrobras, enfim, vários casos graves. O do gás natural, que é um problema cada vez mais dramático, vira esta semana passada a greve dos caminhoneiros e o debate nacional que se tem em torno ao disso, mas também que se teve em torno ao gás de cozinha, o preço e as consequências que o tema está trazendo para a população, que são dramáticas, sobretudo no Nordeste, Norte e Nordeste, né? Então, outra das tarefas que era pensar sobre as disparidades regionais e que também parece que não entra nas questões que aparecem agora nesses programas. Então, esse programa da privatização, nós estamos acompanhando com muita preocupação, porque vemos, quando estamos acompanhando os processos concretos, que as audiências são muito pro forma, que a escuta da problemática da população não está realmente acontecendo, que se tem 3 minutos numa audiência pública que se decide a último momento para dar um formato e, sobretudo, às vezes, um cala-boca para setores determinados, como, por exemplo, os trabalhadores, enfim, né? Uma promessa de dividendos, uma promessa, enfim, uma série de questões que teríamos que também... Essa é uma preocupação, porque é um programa muito caro para a sociedade civil e muito caro no sentido de muito dramática em termos das consequências da privatização. Eu, particularmente, gostaria de lembrar para vocês, por exemplo, as desigualdades de gênero que isso provoca, toda a necessidade imperiosa que as mulheres... Não sei se é o maior inimigo da privatização, é o segundo maior inimigo. O primeiro inimigo é o sistema patriarcal e o machismo, né? Mas o segundo inimigo talvez seja a privatização, que nos impede de superar essa desigualdade da divisão sexual do trabalho dentro das casas, e isso a política pública e o serviço público e os serviços essenciais são fundamentais para isso, né? Ou seja, as mulheres vivem em Manaus, por exemplo, com a privatização da água, se vivia mulheres que não podem sair mais para trabalhar, porque alguém tem que ficar administrando a chegada da água a qualquer horário que a empresa quer fazer chegar nas comunidades periféricas. Enfim, estou mencionando esse caso porque, por exemplo, tem consequências diretas sobre a vida das pessoas, né? Então, essa que é a nossa grande preocupação com esse tema, e por isso mesmo achamos que a questão da transparência nesse programa e o diálogo sobre esse programa seria fundamental. Outra coisa, para ir arredondando, outra preocupação grande tem sido saber que o banco tem feito um planejamento estratégico recentemente. Nós estranhamos muito um planejamento estratégico feito 4 meses antes de uma eleição, né? Planejamento que vai até 2035. Como se pode fazer um planejamento há 3, 4 meses e terminar uma gestão em um momento tão conturbado e tão questionado da legitimidade democrática? Então, isso também não teve nenhuma transparência, não sabemos se o próprio planejamento teve transparência internamente no BNDES, gostaríamos de saber, enfim, conhecer como vocês veem também esses processos, tanto em relação ao programa de desestatização, que é o programa que é a questão que eu dizia que nos interessa muito, como é internamente, como isso está sendo levado muito rapidamente, que não dá nem tempo de acompanhar. Então, como que isso está levado internamente no banco, mas também como foi internamente esse processo de planejamento estratégico e
se também a transparência do banco entra no planejamento, ou seja, é parte dos debates que se tenta fazer. Então, essa é uma preocupação grande. Nos preocupa muito que o BNDES está sendo, por essa pressa, talvez, nos processos, questionado também no seu papel para acompanhar esses processos, né? Ou seja, se preferem muitas vezes consultorias privadas para fazer avaliações, ou que a própria discussão interna dentro, ou seja, desses processos. E, então, queria só, enfim, insistir, então, que nós pensamos que a transparência é uma questão fundamental para repensar o banco, repensar o novo papel do banco. Particularmente, eu penso que não poderá, um debate que eu já vi fazer, associação de funcionários com Weiner, com vários outros economistas, eu particularmente penso que não há, como diz o Weiner, não há com que elite fazer desenvolvimento e que desenvolvimento com uma elite completamente globalizada e financeirizada, né? Ou seja, não há possibilidade mais de um desenvolvimento nacional, do meu ponto de vista, né? Essa lógica do desenvolvimento nacional, ela está completamente desestruturada, está, enfim, né? É complexo dizer isso, mas, enfim, tem um debate que tem que ser mais franco, que tem que ser mais aberto, que tem que ser menos ligado a posturas muito rígidas que nós muitas vezes temos, mas porque a situação os desafios que a economia digital, por exemplo, está nos colocando, os desafios que a revolução da indústria 4.0 está trazendo, e toda a engrenagem internacional que está se buscando em termos de acordos de comércio, de acordos de investimento, mostram que não há uma perspectiva de ampliação do policy space, como se diz, da soberania dos países, e, pelo contrário, digamos, há todo um processo de cerceamento, de formação de uma espécie de constituição supranacional, que nós vimos denunciando há muito tempo, que está determinando o limite das possibilidades de desenvolvimento dos países e, sobretudo, aprofundando cada dia mais a conhecida, antiga divisão internacional do trabalho, que cada vez nos está determinando mais e mais ao papel de primário exportador que você mencionou. Matérias-primas, minério, enfim, madeira, serão essas nossas grandes exportações, e aí não vejo muita graça em o papel do BNDES ser exatamente o de vender nossas riquezas ou nossas... Enfim, então me parece importante que pensemos que os avanços foram importantes, conseguimos com o diálogo fazer esse processo, mas ele está, neste momento, ameaçado, completamente parado em princípio, mas ameaçado pela carência, pelo déficit democrático brutal que vivemos na nossa sociedade. Obrigada.